Olá, turma das redes. O assunto do dia aqui na nossa redação, claro, é essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, de se tirar do cidadão que está devendo o passaporte e a carteira nacional de habilitação, a carteira de motorista. Gente, você está quebrado, perdeu o emprego, aí vai quebrar um galho no carro desse de aplicativo, vai ficar sem a carteira, como é que ele paga a dívida? Não, meu motorista profissional está fora da norma. Não, mas o de aplicativo nem sempre é profissional, alguém que está ali por um período, com a carteira A ou B. Difícil, não é? Difícil entender o nosso Supremo, a nossa Suprema Corte. Agora, qual é a punição para a Petrobras, que é a maior devedora do país, de impostos à União? E que lá teve o Petrolão, não lembra? A roubalheira, a Lava Jato, que o Supremo falou que não vale nada, jogou tudo no lixo. Ah, vai entender! Enquanto isso, Sérgio Cabral, com 400 anos de cadeia, está solto. Um abraço. Eu não corri na rua, eu não pedi direta já para pegar aqui e sofrer na mão de um Alexandre de Moraes que vão dizer que cabeça vão rolar. Vão rolar onde? Primeiro mostra a sua honestidade, sua integridade. Mostra o seu, porra. Não tem que ter medo de porra nenhuma, não. Tá todo mundo com medo, parece que tá todo mundo com o cu cagado. Eu não tenho cu cagado. Então, foda-se, eu vou ter medo de quê? Cobrar dele, sim, funcionário público, meu empregado. Eu que pago essa porra. Por que eu não vou chegar e falar assim, cabeça vão rolar? Que história é essa, cabeça vão rolar? Você foi eleito Deus? Nem eleito você foi escolhido por um cara que nem foi eleito. Um cara que veio de vice. O Temer veio de vice, virou presidente por acaso, te indicou. Que porra é essa? A sociedade não pode aguentar mais isso não, cara. Quem manda é a lei, o nosso direito é escrito. Vocês gostam do direito imperial? Então vamos acabar com essa porra aqui, vamos botar direito imperial para todo mundo. Vamos transformar o Brasil em common law. Vamos embora. Acabar com o civil law, vamos botar o common law aqui, direito imperial, vamos embora. Só que no direito imperial, meu amigo, no direito imperial, juiz não tem fórum privilegiado. Juiz é preso em casa às 8 horas da noite por 2 policiais, que chegam lá, metem um par de algema nele e levam ele como cidadão comum. Porque ele é pica, ele é brabo nos autos dele, que é onde ele tem que ser. Vamos lá, mandato de 5 anos, eleito, sem verticalidade. O que é sem verticalidade? Você é juiz de primeira instância, você nunca vai ser juiz de segunda instância. Você tem que fazer um concurso para lá, você tem que ser outra coisa para lá, você tem que concursar para lá, você tem que ser eleito para lá, por um mandato, por um período. Vocês não gostam de americano? Vamos embora. E começar diminuindo o salário. E se tiver ruim para você, larga essa porra e vai vender bolo de pote. Vai ser Uber. Porque o atual vice-presidente do Brasil falou para as professoras de São Paulo que professor não tem que correr atrás de salário, não. Tem que estar ali por sacerdócio. A mesma coisa eu falo para o magistrado. Não está bom para você? Tá? Larga. Vai fazer outra coisa. Vai capinar pé de laranja. Lá em Itaboraí tem bastante. Tem um monte de gente milionária capinando pé de laranja, acredita. Lula usa BRICS para blindar a esquerda e confrontar Trump. Tarifaço era a peça que faltava para sua estratégia. Eles acharam um motivo para se distanciar dos Estados Unidos e vender o Brasil para a China. Óbvio, é exatamente isso que eles queriam e o que agora eles vão fazer. Porque nós não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. E nós não precisamos. Olha o discursinho contra o imperialismo americano. Olha isso. E dando showzinho na imprensa hoje. Sabe, disso para fazer comércio exterior. Agora, achar que os BRICS é a razão pela qual o Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com a participação do G7, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos faz. Cada país tem soberania de fazer aquilo que quer. Cada país tem sua soberania. Pois é. E foi o Brasil que invadiu a soberania americana. Foi o Brasil que foi dar pitaco na legislação americana. Foi o Brasil que voltou dos Estados Unidos com um documento falso para prender Felipe Martins. Foi o Brasil que foi lá inserir documento falso no sistema migratório americano para prender Felipe Martins, torturá-lo para que ele delatasse falsamente contra Bolsonaro, para eliminar a direita. Então eu penso
que o presidente Trump precisa se cercar de pessoas que o informem corretamente sobre como é virtuosa a relação. Você está cercado do Irã, da Rússia, você está cercado só de ditadores, Nicarágua, Venezuela. O seu best friend é um cara que não tem rede social no país dele, Xi Jinping. Cara, como você é canalha. Como que pode ter gente que cai nessa tua conversinha? Você saiu em defesa do Irã contra Israel. Irã que financia Hezbollah, que financia o Hamas. Cara, você quer falar em relacionamento diplomático. Você quer vender o Brasil para países comunistas. Você se vende como um democrata. Você só anda com ditador. Olhem bem para essa carinha aqui. Ele é o verdadeiro culpado dessa taxação dos Estados Unidos. E ele queria isso. Acabou de confirmar. Ele fez de tudo para esse conflito diplomático com os Estados Unidos, para agora ter o seguinte discurso: precisamos fazer comércio com a China, porque os Estados Unidos não querem fazer comércio com o Brasil. Você sabia que o PT também nutria um diálogo cabuloso com a ditadura iraniana? Exatamente, com a morte do tirano Ali Khamenei, o Irã entrou novamente em evidência nos jornais, justamente por estar em guerra franca contra os Estados Unidos e Israel. Todo mundo falando sobre isso. O que poucos têm falado é que o regime sangrento de Khamenei tinha a sua própria classe de capangas especializados em tortura e repressão. Ibrahim Raisi não era apenas o capanga do líder supremo. Ele dedicou sua vida a impor uma versão mais rígida da Sharia, eliminando qualquer um que fosse considerado infiel. Em 1988, ele fez parte das chamadas Comissões da Morte. Sob ordens diretas do regime, ele ajudou a enviar milhares de prisioneiros para a forca em julgamentos sem direito de defesa. A imensa maioria dessas vítimas, na verdade, eram jovens cristãos ou pessoas que estavam questionando a teocracia islâmica daquele país. Apenas em 2024, ele executou sumariamente pelo menos 975 pessoas. O Razi, então, foi o precursor do uso de inteligência artificial e câmeras de rua para caçar mulheres sem véu, tratando o cabelo feminino como um crime do regime. Lá, o governo utiliza reconhecimento facial e drones em grandes cidades como Teherã para identificar mulheres sem o hijab, para puni-las. Atrizes e ativistas que aparecem sem véu em público foram diagnosticadas judicialmente como doentes mentais e enviadas à força para centros psiquiátricos como forma de punição. Relatórios da ONU de 2025 indicam que a violência sexual e o estupro são usados sistematicamente em prisões para humilhar e silenciar mulheres detidas durante os processos. A morte do Raisi, então, em um acidente de helicóptero, agora em maio de 2024, deu fim a um dos capítulos mais sangrentos para as mulheres que vivem no Irã. O que, infelizmente, não tem fim é a amizade da esquerda brasileira com os ditadores sangrentos. Um dos selos desta amizade sombria foi evidenciado em novembro de 2009, quando Lula recebeu em Brasília o representante dessa ditadura, o Mahmoud Ahmadinejad. Nas votações da ONU em 2023 e 2024 para condenar a violência contra as mulheres no Irã, a diplomacia do desgoverno Lula optou frequentemente pela abstenção. E aqui no Brasil, é claro, nenhum pio das feministas a respeito do assunto. Pelo contrário, o que você vê são posturas como a da própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, emitindo notas saudando o governo iraniano. Enquanto a esquerda usa o mês de março para fazer discursos bonitos sobre os direitos das mulheres, nos bastidores eles apertam as mãos de regimes que enforcam quem mostra os cabelos. Eles chamam isso de diplomacia, mas para qualquer um que tenha olhos para enxergar, isso tem outro nome: cumplicidade. As maiores contradições acontecem bem na nossa frente, bem diante dos nossos olhos, e nós continuamos a ser enganados sobre quem supostamente defende as mulheres e quem supostamente combate ditaduras. Agora não se pode mais ultrapassar 2 veículos? Ou será que foi só ego dos policiais que estavam nessa viatura? Analisa junto comigo. Eu atuo defendendo motoristas e donos de veículos há mais de 10 anos. E casos como esse me mostram que nem sempre quem está fardado está certo. Por isso resolvi gravar esse vídeo. Porque todo motorista precisa saber o que a lei realmente diz sobre isso. Olha o que aconteceu nesse vídeo. Um motorista ultrapassou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e um caminhão ao mesmo tempo. Os agentes pararam o veículo com a ameaça de aplicar uma multa altíssima, com risco até de suspensão da carteira de habilitação. Intimidador, né? Mas vamos analisar o que a lei diz.
O Código de Trânsito brasileiro não proíbe a ultrapassagem de mais de um veículo ao mesmo tempo. A própria lei usa a expressão usuários da via, no plural, deixando claro que uma ultrapassagem é completamente válida quando é segura e regular. O que a lei exige é que o local permita a manobra, que a sinalização esteja correta, que a velocidade não seja ultrapassada e que ninguém seja colocado em risco. Nesse caso que a gente está vendo, todas essas condições foram respeitadas. Ou seja, não havia infração, não havia base legal para aplicar nenhuma multa. O que houve, ao que tudo indica, foi uma questão de ego de agentes que simplesmente não aceitaram ser ultrapassados. Então o motorista fica tranquilo. Se o local permite, a sinalização está correta e a manobra é segura, você pode ultrapassar sim, inclusive viaturas. A lei é clara e ela vale para todo mundo, inclusive para quem está de farda. Sabia disso? Se não sabia, já encaminha esse vídeo para mais motoristas e aproveita e segue o perfil para se manter sempre muito bem informado do seu direito como motorista e como dono de veículo. Pessoal, olha o que esse militante aí, babaca, é assim que a esquerda trata as mulheres. Chamou a Clarice Tefts, deputada federal de Pernambuco, de feia e horrorosa na cara dela. Olha, Érica Hilton é uma vergonha como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Eu falo aqui, esse é o PT que está acabando realmente com a proteção às mulheres brasileiras. O relógio está parado ali. Venha! E por que o relógio está parando? Fala aí de novo, é o quê? Horrorosa! Você vai dividir isso com uma mulher? Não, vou pedir que não se vai dividir isso com uma mulher, chamar de horrorosa, uma mulher pra deputada? Olha, você tá louco? Ei, tira esse cara aqui. Ei, você não pode continuar aqui, não. Você não pode continuar aqui, não. Ele não pode continuar aqui, não. Bora. Fica aqui, não. Bora, dá a palavra. Ele não pode deixar de ver. E respeitar uma mulher deputada. E a senhora admitir. A senhora admitir. Respeite. Ele tem que se retirar. Tá certo. Não tá certo. Tá completamente errado. Mas agora, não, eu não estou na presidência. Eu estou questionando o tempo, porque o relógio está parado. Sim, agora ele não pode continuar aqui. Ele não pode continuar aqui. Tem que respeitar, cara. Agora, Vossa Excelência também não pode vir aqui agredir. A agressão que ele fez com a mulher não pode. As medidas têm que ser tomadas, não agressão com agressão. Não Vossa Excelência levantar do seu lugar e tacar o telefone do rapaz. Ele merecerá muito mais. Muito mais. Porque o que ele fez, eu não vou admitir. O homem não vai admitir aqui na Comissão da Mulher. De respeitar uma mulher. Como é que Vossa Excelência pode recriminar a violência agindo com violência? Não é violência. Isso é contradição absoluta. A violência Violência é o que ele fez, me constrangindo, deputado. Me constrangindo. Mas eu falei aqui, mas isso é papel de homem. Isso é papel de homem. Isso é papel de homem. Me defender é papel de homem. É sim. Ele não tá defendendo ninguém, não. O rapaz estava ali com muita sede, estava ali me olhando de uma maneira para me intimidar. Por 3 vezes eu olhei para ele e fingi que não vi. Na 3ª vez, a minha assessora filmou e ele repetiu. Foi o que eu disse. Deputado Éder Mauro se comportou como um homem, quando vê que uma mulher está sendo agredida e constrangida. Isso é o que está faltando, muitas vezes, porque é muito blá 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 em defesa da mulher, e falar em defesa da mulher e dizer que protege a mulher só no microfone, bem bonitinho, ficar numa posição confortável. Isso é muito fácil, é o que está acontecendo o tempo todo aqui. Mas defender a mulher é isso, é se colocar numa posição desconfortável muitas vezes, para ser criticado, porque eu sei que ele vai ser muito criticado, mas enfrentar. Parabéns, deputado Éder Mauro, por mais homens como Vossa Excelência no Brasil. Sem dúvida, tudo que não acontece no Brasil, que o Brasil está sendo completamente blindado nesse caso, as investigações estão andando, mas de modo muito tímido. Ninguém está querendo avançar com essas investigações, sobretudo ali dentro do Supremo Tribunal Federal, que existe essa barreira para investigar também o ministro Alexandre de Moraes, que é o caso master, né, desse Supremo Tribunal, envolvido com o contrato de 129 milhões, que até agora não foi explicado, e também tantas outras ações ali do ministro que também continuam obscuras. Mas o fato importante é que na Flórida, né, aqui na Flórida, no dia de ontem, no tribunal ali de Fort Lauderdale, no sul da Flórida, que é o tribunal na verdade, de falências, feita pelo juiz, uma ação feita pelo juiz, decidida pelo juiz Scott Grossman, deu aval aí para que o liquidante vá adiante com as investigações, e não só isso, que agora eles têm total poder para sequestrar os bens e também investigar, de fato, aonde estão os ativos e os bens de Daniel Vorcaro. É fato que nos Estados Unidos e no mundo isso é
lei, não existe, não tem como você se blindar disso daqui nos Estados Unidos, porque é uma coisa que está acontecendo no Brasil, mas influencia também na dinâmica americana, onde bens de Daniel Vorcaro, inclusive essa mansão que foi comprada ultimamente por ele, por sua família, também está no radar aqui de Miami, e também outros imóveis e outras questões de Daniel Vorcaro, inclusive bancos, porque ele tinha aberto há pouco tempo um escritório aqui na Brickell Avenue, que é o centro, dizemos assim, que é o centro de Manhattan, miamense, onde existe todo o mercado financeiro, e ele estava reformando essa estrutura para colocar o Banco Master ativo também aqui nos Estados Unidos. E sempre com a mesma proposta de CBDs e tantas outras coisas que também foram alvo aí das investigações, inclusive no superfaturamento e também na questão de fraudes. De fraudes que ocorreram no Brasil. Então, muitas coisas estão acontecendo aqui. Agora, o liquidante ele vai ter o passo free pass, passo livre aí para contratar os advogados nos Estados Unidos, emitir intimações, inclusive já foram emitidas de 24 a 28 pedidos de intimação de terceiros envolvidos na questão do Banco Master e ligados ao nome do Daniel Vorcaro. Então, todas aquelas pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas a Daniel Vorcaro. Como estes ministros, principalmente Alexandre de Moraes, como ele ainda está sentado em uma cadeira da Corte Suprema da nossa nação. É muito difícil conceber a realidade brasileira. É muito difícil conceber a realidade nua e crua na frente dos nossos olhos. É mais do que um tapa na cara, é mais do que um 7-1. É o completo desrespeito por tudo, não é apenas pela Constituição, mas por tudo. Pela moralidade, pela dignidade humana. Nós estamos falando de um homem, de um ministro corrupto, envolvido com corrupção, com uma esposa envolvida também nesse lamaçal todo, e um homem que julgou centenas de inocentes. Vai além. Como se isso tudo não fosse muito grave. Se a gente der um passo à frente, ou para trás, como queiram, este homem julgou centenas de inocentes que estão presos. Este homem condenou Felipe Martins a 21 anos de cadeia, sem sequer ter saído do Brasil. Este homem, esse projeto de tirano ou tirano, que condenou o presidente Bolsonaro a 27 anos de cadeia por um golpe que nunca existiu. Por um golpe que o próprio ministro, o atual ministro da Defesa, o Múcio, disse que não houve golpe, houve uma baderna, balbúrdia, quebradeira, que não tem golpe, não teve tanque. A gente vai ficar nesse disco arranhado porque não tem como a gente olhar para trás e simplesmente falar, bom, agora a gente fala de Vorcaro, a gente fala de Alexandre de Moraes, a gente fala de Toffoli, de Tayaya, de Banco Master, mas não tem como não ligar essa pornografia institucional aos milhares de presos políticos inocentes, ao presidente Bolsonaro, a Felipe Martins, ao Daniel Silveira. O mal que Alexandre de Moraes fez ao Brasil, e agora nós temos que cobrar uma ação da justiça em relação a essas ações envolvidas em corrupção, mas nós temos que cobrar a anulação de tudo que esse homem colocou à mão, tudo. Esse homem não é digno de professar uma palavra da Constituição, quiçá julgar alguém a 5 horas de prisão, 5 dias, 5 meses, quiçá 27 anos. Então a história da anistia, tá um pouco esquecida por causa de tudo isso, muito pratinho pra gente rodar, mas também é ano de eleição, então nem todo mundo quer mexer, mas tudo que esse homem colocou à mão tem que ser anulado. Tem que ser anulado. O PT vem anunciando que vai começar uma campanha para atacar o Flávio Bolsonaro. Eles já estão em campanha me atacando já tem mais de mês. E não está fazendo cosquinha, Vilela. Por que não faz cosquinha? Porque eles vêm com a mentira. A gente vem com a verdade. Não faz cosquinha porque eu tenho um exército de pessoas voluntárias e anônimas nas redes sociais que me defendem sem eu pedir nada, cara. Sem eu dar um comando, sem eu dar um norte. Ou melhor, esse argumento aqui. Hoje vamos todo mundo falar desse assunto. Isso não existe. Então, assim, como sempre foi com meu pai. E deu certo com ele.
Óbvio que a gente puder estar mais organizado, melhor. Então eu tenho a convicção, Vila, que como as pesquisas hoje já mostram a gente na frente, praticamente todas as pesquisas já estão mostrando Flávio Bolsonaro na frente do Império do Mal. Você tem aí, imagina quando todo mundo estiver junto. É isso que eu tô esperançoso quero aí. Que você comente as vamos pesquisas. Estar 100% junto. Desde que você... Pessoal, continue me defendendo aí, que eu vou precisar cada vez mais. Vocês sabem que é um fim de um ciclo. Acabou o PT esse ano. O Brasil vai olhar para frente de novo, vamos resolver os problemas reais desse país, vamos resolver a questão da violência, reduzir impostos, né? Vamos criar um ambiente de segurança jurídica, vamos recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Vocês podem ter certeza que vamos viver dias melhores.